Oi, leoninos, tudo bem com vocês? Vamos à leiturinha para essa semana de relacionamento amoroso. Vamos ver o que temos para hoje. 6 cartas, já tinha embaralhado os tarôs, então a gente vai simplesmente colocar aqui. Mais uma. 3, 5 e uma 6. Leoninos, relacionamento amoroso, tarô dos doramas e agora o baralho cigano. Também já estava embaralhado, vamos a isso. Vamos ver o que temos para o leoninos hoje. Não sei por que a minha intuição está pedindo tanta carta, mas vamos ver o que temos aqui, né? Vamos lá, leoninos, com que tipo de situação vocês estão vivendo, hein? Vamos lá. Entender isso aqui. Olha, leonino, aqui nós temos aqui, para relacionamento amoroso, um casal. Aqui, né? Deixa eu botar mais pra perto aqui pra vocês verem melhor. Nós temos aqui um casal que... Aqui é o 8 na posição normal. É o 8 de ouro. O 8 de ouro ele fala muito de trabalho e dedicação. Mas a carta tá assim, tá invertida. É tipo assim, esse rapaz conheceu essa moça. Aí vocês aplicam quem é quem aqui, viu, leoninos? Pode ser você e pode ser a outra pessoa que vocês tentaram fazer dar certo uma conexão. Sabe aquele relacionamento amoroso que tem tudo pra dar certo? Tudo. E por um bom tempo deu. Até que vocês passaram a notar que vocês tinham uma incompatibilidade de gênios, que mais hoje ou mais amanhã a paixão existente do início não ia considerar, não ia superar essa diferença que vocês têm de incompatibilidade de gênio. Ah, Malu, por que tu tá falando isso? Ó, porque o rapaz tá investido e ela também, ó. Pra mim, que tô fazendo a leitura, ó, a carta tá assim. Ele também, ó. Pra mim, que tô fazendo a leitura, a carta tá assim. Então, aqui, era aquele início muito, né, dentro do fogo dos leoninos. Provavelmente ela também seja do signo de fogo ou do signo de ar. Por quê, Malu? Porque aqui a carta da mulher, ela é o ás de espada. E o ás de espada é do elemento ar. Em resumo, fogo e ar dá manche, né? Aqui vocês tinham, ou tem ainda, que isso aqui ainda pode existir, um relacionamento baseado em paixão só. Só em paixão, tá, gente? Isso aqui é bom até a página 2. Por quê? Porque ninguém vive só de paixão, né? Ninguém. Quando a gente conhece alguém, você quer uma conexão que te preencha no teu emocional, no teu mental, e principalmente você consiga sentir a outra pessoa, a entrega da outra pessoa. E aqui, para dar certo, os dois teriam que ter essa entrega. E parece que não foi isso que aconteceu.
Ah, Malu, por quê? Olha, aqui nós temos uma pessoa que fala pouco. Por que Malu fala pouco? Porque aqui nós temos o eremita investido, para mim que estou fazendo a leitura, tá? Aqui nós temos o eremita investido. E quem é o eremita no tarô? O eremita é aquele que se isola por seu mundo totalmente interno. E dentro desse mundo interno, ele cria as conexões dele, daquilo que lhe preenche com sabedoria, ele se interioriza, né? Uma das partes aqui desse relacionamento que nós estamos falando, tá? E a outra pessoa, que também está investida aqui, né? Nós temos a carta da comunicação. A outra pessoa parece que não entendeu direito essa busca desse eremita, dessa pessoa a quem ele estava tentando manter uma conexão. A outra pessoa não entendeu isso e encarou isso como se a outra não quisesse falar com você, não quisesse se comunicar com você, não quisesse interagir com você. Certo? Só que aqui, na posição normal, esse eremita mostrou a que veio e quem ele realmente era. Qual é a vibe que ele gosta? É a vibe mesmo da paixão, né? De buscar por aquilo que acenda ele. Bem típico da galera do elemento fogo, né? No caso, os leoninos são do elemento fogo. Por que tu tá falando isso, Malu? Porque aqui é o cavaleiro de paus, gente. Quem é o cavaleiro de paus no tarô? Ele é do elemento fogo. O cavaleiro de paus é aquele que vai pra cima da situação com todo o impulso do mundo, com toda a paixão do mundo, resolve o que ele quer e já parte para outra aventura. O cavaleiro de paus, quando se fala de relacionamentos, ele é o fica. Sabe aquele que fica com uma, fica com outra? E tá tudo bem pra tu, tá bom pra tu, tá bom pra mim, então tá bom pra nós. E vida que segue, sem compromisso, totalmente descompromissado, não quer compromisso sério com ninguém, gosta da aventura. Isso aqui é o cavaleiro de paus. E tá aqui ele na mesa, na posição normal. E fora isso, fora aquele momento ali de prazer, tem um urso aqui, ó. Temos aqui um urso. O urso no tarô, gente, não é uma carta interessante. Por que, maluco, tu tá falando isso? Porque no tarô, o urso, ele inverna. Quando ele acorda, ele tá com fome, ele vai em busca das necessidades dele, depois ele inverna de novo. E o urso, você nunca queira ele zangado, porque ele é capaz de matar um ser humano só no tapa, né? Ele se irrita com muita facilidade e ele gosta das coisas dele mais interiorizadas. Então, o problema do urso, gente, é que essa carta, ela fala muito sobre falsidade, sobre ciúme, sobre inveja, falsos amigos. Então, ela é uma carta de advertência. Ela fala de alguém que não revela os seus segredos e nem os seus projetos. E agora? E agora que essa pessoa aqui, que estava depositando todas as suas fichas nessa conexão, ela percebeu que não era nada do que ela achava que era. Aí vocês aplicam quem é quem nessa situação aqui, né? Quem é você nessa situação? É aquele que vai em busca de prazer? Ou é aquela pessoa que realmente caiu a máscara e você viu quem ela era? É o que temos aqui. Esse cavaleiro de paus aqui,
ele demonstrou para essa outra pessoa quem ele realmente era. E a outra pessoa perdeu o encanto. Vocês aplicam aí quem é quem na história, porque aqui temos uma conexão que começou muito boa e perdeu o encanto. Perdeu o encanto por quê? Porque tinha muita coisa escondida, tinha muita coisa que não estava sendo revelada, tinha uma mudança brusca de comportamento, né? De intensidade para um eremita, muito brusca aí a mudança de comportamento. E a pessoa ficou sem entender o motivo da mudança. Então, aqui temos um mago investido. O mago investido no tarô, gente, ele fala de ilusão. Porque o mago, ele é um ilusionista, né? Ele cria a situação que ele quer, porque ele tem maestria em fazer isso. E aqui ele está investido. Se ele está investido, ele criou uma ilusão para solucionar os seus problemas. Tipo isso. Como ele é calado, e com essa energia do urso, é tipo assim, olha, você não pode me cobrar nada porque eu não lhe prometi nada. Entendeu? A energia aqui do mago investido. Então, Leonino, a carta da chave, ela serve para isso. Para abrir portas ou fechar portas. Solução de problema. E se você prestar atenção nessa carta, olha, tem ali dois corações dentro de uma gaiola aberta. A gaiola não está fechada. É mais ou menos o que este mago fez entender para este eremita. Ou para essa pessoa que estava na expectativa, né? Vocês apliquem aí. Mas resumindo a conversa, essa pessoa é estrategista. Sabe por quê? Porque assim, olha, o calado, ele ganha qualquer tipo de discussão. O calado. Por quê? Porque a pessoa nunca vai saber o que ele pensa, porque ele não fala. Então, as interpretações, você é quem vai fazer de acordo com a sua régua. E aqui, nós temos uma situação que ela perdeu totalmente o encanto, até a paixão, o fetiche que segurava esse casal, olha, terminou em DR aqui, ó. 7 de paus. E investido, ó. Sabe quando a outra pessoa tá com preguiça até de conversar? Hoje em dia, essa mulher, ela perdeu totalmente o encanto, perdeu totalmente o tesão, o fetiche, né? Porque a carta do chicote, ela fala muito sobre isso. O chicote, gente, ele fala de dor, de uma situação que dói, porque o chicote, ele lapeia, né? Mas ele também fala de fetiche, também fala de tesão, fala de entendeu? Quando se trata de relacionamento. E aqui, ó, tá ele aqui tentando se explicar e ela de braço cruzado. Tipo assim, brochei. Quero mais nem saber que conversa. Não adianta me dar explicação agora porque perdi o encanto. Sabe aquele príncipe que virou sapo? Pois é. Na verdade, ele nunca foi um príncipe, ele sempre foi um sapo, né? É o que temos aqui, leoninos. Aí, o que acontece? Como aqui ela ficou aqui sentada na expectativa de que um dia essa situação fosse mudar, hoje em dia ela tá tipo caindo a ficha do tempo que perdeu. Do tempo que perdeu, entendeu? Por quê? Porque hoje em dia a gente não tem mais isso, né? De perder tempo com quem não vale a pena. Aí, tá aqui a carta da morte. Dark. A carta da morte, gente, ela não é a morte física, não, tá? É um fim de um ciclo para o início de um outro. Só que com uma tristeza junta.
Sabe aquela desilusão de você ter perdido tempo? É o que nós temos aqui. Tá vendo que ela tá chorando? Ela não tá chorando porque eles tiveram uma conversa e chegou ao fim. Não. Tanto é que aqui, ó, ela tá de braços cruzados, nem aí. Ela tá chorando, mas é chorando por dentro. Por quê? Porque ela perdeu tempo ali. Perdeu energia, se desgastou ali. Totalmente sem futuro, com encontros vazios, né? Encontros que no início era tudo que ela queria, mas que fosse aquela conexão, que não fosse só encontro. Que tivesse algo mais, que tivesse alguma coisa que desse estrutura para aqueles encontros. Só que ela percebeu que eram encontros vazios, porque ele mudou. Ele mudou demais e ela também, porque ela ficou observando, né? Quando ela viu que ela estava falando sozinha, que ela estava tentando fazer uma conexão aqui com a pessoa e a pessoa estava ali de eremita, né? Só prestando atenção, mas sem falar nada, sem mover uma palha, foi que a ficha caiu. Que o que ele queria na vida era simplesmente a aventura do Cavaleiro de Paus, né? E depois ele mostrou quem ele realmente era, a frieza dentro da situação, a falsidade também, né? E ela entendeu. Ela entendeu que ele realmente nunca prometeu nada a ela. Sabe por que ele nunca prometeu? Porque ele nunca falou nada. Ele nunca falou nada, então ele nunca prometeu nada, foi ela que se iludiu. E essa ilusão levou ela a acreditar que nem tudo que começa bom vai continuar bom. Às vezes é só aquilo ali mesmo. Se você tem algo mais para oferecer, não adianta você perder seu tempo aqui, tá, Leonino? Não adianta. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela tá certa. Nós temos o 8 de ouro 2 vezes aqui. 8 de ouros na cartomancia e 8 de ouro no tarô. O mago investido, ele fala de ilusão, mas aquela ilusão que ele não te prometeu nada, você se iludiu sozinha. Aí é aonde a pessoa perde totalmente o encanto, né? Por aquela pessoa, por aquela conexão, e nota o tempo que perdeu. A carta do jardim, que fala de tempo, né? Tempo de qualidade. Com a carta da morte. Tá? Com a carta da morte, que é o fim de um ciclo para o início de um outro. Malu, e como é que a gente faz pra gente evitar que essas coisas nos aconteçam? Gente, sempre tem um aprendizado. Para tudo na vida tem um aprendizado. Tá? Tudo que a gente vive faz parte da nossa evolução. E essa evolução, ela tem um porquê dela existir. E para cada aluno existe o professor e vice-versa, e a gente tem lições para aprender com os dois, tanto como com o professor como com o aluno. Esse tipo de conexão aqui, ela pode ser uma prova, mas ela pode ser só um teste. Tá? Por exemplo, essa arrumação que a gente tem de conhecer alguém e depositar todas as nossas fichas é uma imaturidade. Porque a gente não pode criar expectativa em nada nem em ninguém. E aqui na carta do eremita, com a falta de comunicação, aqui, logo de início, né? Porque nós temos aqui as duas pessoas, e aqui nós já temos a mudança, né?
um se comunicando demais e o outro era imitando. E o outro se comunicando de menos. A pessoa já deixou claro que ela não tá ali pra criar vínculo com ninguém. Ela não tá ali pra criar vínculo. E a gente tem que prestar atenção aos sinais. É claro que aqui não é que alguém aqui tá sofrendo. Não, nem ele tá sofrendo, nem ela tá sofrendo. Ele não tá sofrendo porque ele nunca enganou ninguém. Porque ele não fala, né? Então ele nunca enganou ninguém. E ele também não tá sofrendo porque isso aqui já é um padrão dele. A prova tá aqui, Cavaleiro de Paus. Certo? E aqui na carta da DR, é investida, é quando a pessoa não muda, continua com as mesmas coisas, e é tanto que ela tá aqui, ó, sem empolgação nenhuma, de braço cruzado, só olhando pra cena, só olhando pra situação e pra perda de tempo. Foi quando ela perdeu totalmente o encanto pelaquela pessoa. Tipo assim, gente, olha, quando você quer algo sério, agora vamos lá mudar, virar o jogo aqui. Quando a gente, seja homem ou mulher, tá? Porque eu tô falando com pessoas. Quando a gente quer algo sério, em forma de um relacionamento, quando você está em busca, né, de se relacionar com alguém, a primícia é que você encontre uma pessoa que seja o complemento daquilo que você já é. Por exemplo, você está bem com você mesmo, né? Você quer uma pessoa apenas para ser aquele complemento que está faltando, que é aquela companhia agradável, aquela pessoa que tem uma conversa legal, aquela pessoa que tem uma pegada, né, agradável, né, que você tem uma química boa com a pessoa. Tudo isso junto e misturado. Só que a gente esquece de um detalhe que, por incrível que pareça, quase todo mundo esquece desse detalhe que eu vou falar agora. Um relacionamento, gente, para ele ser recíproco e verdadeiro, ele tem que ter duas coisas primordial. Primordial, olha, não abra mão disso em nenhum tipo de relacionamento, que é dignidade e respeito. Tá? Dignidade e respeito. Se você está num relacionamento que você sente que você está vivendo uma situação humilhante, onde você está dando e não está recebendo na mesma medida, onde você não é vista, não é respeitado, os seus valores são ignorados, você é tratado como pombo, com migalhas de afeto, você é desrespeitada dentro daquilo que você acredita como ético. Gente, pelo amor de Deus. A pessoa, eu acredito assim, que cada ser humano em cima dessa terra, ele tem que viver todas as experiências como aprendizado, até para você saber o que você não quer para sua vida. Eu só sei dizer uma coisa: respeito e dignidade. Aqui é um relacionamento que eu acredito que ele não seja missão, não. Aqui tem um vínculo aqui de testes espirituais pesado para você ter na sua energia, quando aparecer outro relacionamento parecido, você já ter a história na sua energia de que, opa, já vivi isso. Não preciso mais dessa lição. Ou então você já ter pego vários relacionamentos que seja nessa vibe aqui e você tava ali no mimimi, no vitimismo, no coitadinho de mim que tem o dedo podre para relacionamento e não olhava para essas duas primícias que sempre faltou nos seus relacionamentos, que é o respeito e a dignidade. Então,
esse tipo de relacionamento aqui, ele tem essas duas vertentes, gente. Ou é uma lição que você tem que viver para poder ter essa dinâmica dentro da sua energia e você se priorizar sabendo o seu valor e o que você merece coisa melhor que isso. Ou você já está nesse padrão e não percebeu que você precisa superar esse tipo de relacionamento e ficou no loop. Mais do mesmo, até um dia você cair a ficha e entender que nem tudo que é bom é ético. É claro, né? Se você buscar uma coisa diferente. Se você tiver só pra aventura também, ok, tá tudo certo. Desde que os dois estejam na mesma vibe, tá tudo certo. Eu tô falando aqui quando você fica nessa expectativa, acreditando que a pessoa é uma coisa, quando na verdade ela é outra. Porque aqui nós temos uma pessoa que tem dupla personalidade. Aparentemente é uma pessoa séria, mas depois ele mostra quem ele é, né? Então, gente, aqui, Leonino, tem cara de um relacionamento com uma pegada mais espiritualizada para você reconhecer o seu valor, tá? Para você reconhecer o seu valor. Não tem nada de errado aqui. Não tem. A única coisa que acontece aqui é que são pessoas que têm propósitos diferentes. Um quer a aventura e o outro quer uma realidade mais séria. Ou por falta de costume, ou porque já viveu muito desse tipo de relacionamento, e eu acho que é uma coisa diferente. Que é um relacionamento onde ele tenha mais paz. É tanto que ela tem uma rosa vermelha na mão, mas ela tá em paz, ó. É como se ela quisesse um relacionamento que fosse um complemento daquilo que ela já é, porque ela tá bem aqui, ó. Ela não tá com cara de quem tá sofrendo, ela tá com a cara de quem tá na expectativa. Entendeu? Pois é. Agora vamos lá. Nós temos aqui 2 vezes a carta do 8 de ouro. A carta da chave na cartomancia é o 8 de ouros. E no tarô também é o 8 de ouro. Detalhe, as 2 cartas estão invertidas. Para mim, que estou fazendo a leitura, ele está de cabeça para baixo. Para mim, ele está assim. As 2 cartas. E o que é a carta 8 de ouro na posição normal? É aquela pessoa que se dedica à relação, é claro, dentro do contexto, né? Dentro do contexto de relacionamento amoroso. É aquela pessoa que se dedica à relação, é aquela pessoa que está equilibrada no dar e receber, é uma pessoa que está trabalhando para fazer dar certo. Porque essa carta 8 de ouro fala muito de planejamento. Ó, tá vendo que ele está escrevendo ali, concentrado, trabalhando? Só que nós aqui estamos falando de relacionamento amoroso, né? Investido. Tipo isso. Essa pessoa, ela não quer, ela tá no atraso, no bloqueio, estado de negação. Ela não quer nada disso que eu tô falando, dessa carta na posição normal. Ela não quer dedicar tempo nem energia nessa situação. Essa história de relacionamento sério não é com ela, por quê? Porque o cavaleiro de paus, que foi quem ela se mostrou ser, quando ela começou a mudar, ele não quer compromisso sério com ninguém. Ele é da vibe, tô solteiro, tô na pista, tô pegando todos, o que tá bom pra mim, tiver bom pra você, tá bom pra nós, e vida que segue, tá tudo certo. Ele não tá errado. É a vida dele. Ele só
tá com a pessoa errada. Porque essa pessoa aqui, dessa vibe aqui, ó, ela não quer isso. E ela só foi perceber isso um tempo depois, olha, presta atenção aqui, ó, é a penúltima e a última carta. Ela só foi perceber que tinha perdido tempo depois. Bem depois. E ela ficou assim, ó, na posição normal, entendendo que perdeu tempo só. Carta da morte é o fim de um ciclo para o início de um outro, de um relacionamento que não deu. Então, olha, Leonino, se você está vivendo qualquer uma dessas duas vibes, que eu não sei qual é que você está vivendo, mas saiba que aqui não tem ninguém errado. Sabe aquela conexão que ninguém está errado? Aqui todo mundo está certo dentro daquilo que você quer viver para você. Se você vai ficar aqui perdendo seu tempo, opção, livre-arbítrio de escolha. Mas caso você não queira estar aqui, aqui também mostra que a gaiola está aberta. A chave é a solução dos problemas, gente. A chave, ela serve para abrir e fechar portas. Você tem opções. Tá? Você tem opções. A carta do mago tá investida aqui? Tá, porque a relação que você está vivendo, ela é ilusória. Mas a carta do mago na posição normal é aquele que tem tudo na mesa para criar a sua realidade. Entendeu? Pois é. Então, Leonino, aqui se você hoje tá no vitimismo, não fique. Não fique. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela também não te enganou, não. Quando ela ficou calada, lembre-se, o calado sempre vence. Ele vence porque ele tá neutro. Enquanto o outro se comunicava demais, achando que não reconheceu de início, né, quem era essa pessoa. E ele sempre soube quem ele era, né? Ele sempre soube que a vibe dele era só aquilo ali mesmo. Tipo um sexo gostoso. E hoje eu tô contigo, amanhã eu estou com outra. E tá tudo certo pra mim. E ela só foi perceber isso lá na frente. Mas tá tudo certo, gente. Aqui tá tudo certo. Tanto tá certo pra quem tá nessa vibe, como pra quem tá nessa. Se você vai continuar aqui ou não, é um livre-arbítrio seu. Tá? Porque, gente, olha, todo mundo dá sinais. Até o calado. Olha, dizem assim, olha, que quando você não fala nada, o ficar calado também é uma resposta. E é. Também é uma resposta. Né? É o que nós temos aqui. A pessoa não quer comunicação. Para não ter que revelar para ela quem ele realmente é. Entendeu? E é o que nós temos. Aqui nós temos uma situação que você é quem vai decidir. Você quer ficar aqui? Livre-arbítrio de escolha, viver uma experiência diferente, mas não que ela tenha futuro, se você quer algo sério. Porque esse aqui, gente, ele não quer. Ele não quer de jeito nenhum nada compromissado, não. Tá?